devagar e sempre. O que essa conhecida frase popular pode ter a ver com fake news e com desinformação? Bom, o fato é que a gente vive em um mundo cada vez mais acelerado e as nossas formas de consumir notícia também vão nessa pegada de corrida maluca. Escrevemos rápido demais, lemos rápido demais, dedicamos esforço e atenção de menos. Será que o fake é fast? Bom, para conversar sobre esse assunto, o Vaza Falciani Debate recebe hoje a professora Michele Prazeres. Ela é professora de jornalismo em ambientes digitais na Faculdade Casper Libero, especialista em jornalismo lento e idealizadora do coletivo Desacelera SP. Obrigado por estar aqui com a gente, Michele. Eu que agradeço, Rodrigo e Ivan. Legal. Também conosco, Ivan Paganotti, nosso companheiro de Vaza Falciani, jornalista e professor da FIAM-FAAM. Bem-vindo. Obrigado, bom estar aqui mais uma vez. Muito bom. Vamos conversar? Vamos. Então vamos lá, Michele. Primeiro, que história é essa de jornalismo lento? O jornalismo não está ligado com a rapidez, enfim, com essa pressa, com o furo, com o dinamismo na hora de contar os fatos? Historicamente, sim. O jornalismo e a velocidade têm uma relação muito positiva, né? O jornalista que dá a primeira notícia, o jornal que consegue furar os concorrentes porque conseguiu correr atrás do fato de uma forma mais veloz. Acontece que no contexto em que a gente está vivendo, que eu chamo de, né, o Harmut Rosa, que é um estudioso da aceleração social do tempo, que a gente chama dessa era, então, né, onde a gente está vivendo de forma acelerada, nesse contexto faz sentido a gente pensar no jornalismo lento. Quer dizer, o lento ele é sempre em relação a algo, né? Ele não é o jornalismo devagar. A velocidade continua sendo uma premissa importante para o jornalismo, mas no contexto que a gente está vivendo, ela termina, por vezes, comprometendo a qualidade, a acurácia, a apuração, a contextualização, que são premissas muito caras para o jornalismo. Então, né, nessa era de aceleração social, faz sentido a gente pensar que a gente precisa pisar no freio e se perguntar quando que a velocidade faz sentido, e aí sim, né, é o furo, é o hard news, é o breaking news, e quando que a velocidade não faz sentido e a gente está correndo só porque isso é o natural da nossa era, digamos assim. Aliás, conta um pouquinho dessa era da aceleração, assim, na nossa vida prática. A gente consegue sentir que a gente está acelerado? Você se sente acelerado no seu dia a dia? Demais. Se você perguntar para qualquer paulistana, ou qualquer pessoa que vive, especialmente nas regiões das cidades, né, regiões urbanizadas, porque realmente quem vive em mais contato com a natureza tem uma outra temporalidade. Mas quem vive em grandes centros urbanos, qualquer pessoa vai te falar: estou com pressa, estou correndo, estou sem tempo. Essa é a máxima da nossa geração, digamos assim, né? Tá sempre todo mundo cansado, exausto, sem tempo, e sem conseguir priorizar o que parece ser o importante. Então, isso é o fast como, digamos assim, como valor principal, digamos, desse tempo que a gente está vivendo, né? E o slow, ele é um movimento internacional, né? Que tem muitos braços, muitas frentes, mas ele começou com o slow food, que foi o precursor de todo mundo, né? Começa a ter essa coisa do fast food, da gente comer em caixinha, da gente comer rápido, da gente comer sem se olhar, da gente comer vendo mensagem, às vezes trabalhando. E aí vem todo um movimento de reação, que é o slow, né, e que começou na década de 80 na Itália. Então, a gente já está falando de um tempo até largo, né, de contraposição a essa lógica de a gente tem que correr quando a gente está no automático. O desacelerar é sair do automático, é falar, não, pera, preciso correr agora? Às vezes eu preciso. Às vezes eu estou correndo só porque isso é o que se dá como natural. Né? Sim. Legal. Esse é um ponto importante também de ter um momento de reflexão, porque até a produção pode ser acelerada. Então, em alguns momentos, a gente tem a notícia quente que precisa ser divulgada, tem que ser apresentada de uma forma rápida. A gente saber em que momentos essa produção precisa da velocidade toda, em que momentos que, principalmente, a recepção precisa de um momento de distância para a gente poder digerir não só o alimento, mas também as informações que a gente recebe. Ter um pouco de calma para não tomar, inclusive, uma atitude um pouco acelerada ou intempestiva em relação ao que a gente se informa. Então, vi uma notícia, meu Deus do céu, estou sendo informado sobre isso. Não agir necessariamente de forma automática. Parar, refletir, procurar uma outra fonte de informação. A gente sabe que no trabalho do jornalismo, a checagem, ela
é mais demorada, ela demanda um tempo próprio, então às vezes quem posta primeiro ou quem publica primeiro pode não publicar melhor. Às vezes uma boa apuração mais contextualizada, com mais perspectivas, mais pontos de vista, com mais checagem, com mais verificação, pode sair às vezes algumas horinhas depois. Mas uma informação de muito maior qualidade. Então a gente tem que também saber privilegiar quem trabalha e faz, né, uma experiência muito boa e publica muito bem nesses tempos um pouco mais alongados. E isso é super relativo, né, Ivan? Porque às vezes você pode ter um tempo enorme para apurar, né, e para contar uma história e fazer isso com alguma profundidade, e esse tempo não necessariamente garante que você foi preciso, né? E o contrário também, você pode fazer com muita rapidez e muita agilidade um trabalho muito preciso, muito rigoroso e muito profundo, que é o que os explicados, né, de hoje em dia fazem, né? Eles conseguem fazer de um dia para o outro, com pluralidade de fontes, com rigor nessa informação, com uma apuração qualificada, e fazem num tempo que é rápido, digamos assim, né? Então, é engraçado porque quando eu falo de jornalismo lento, né, que as pessoas falam, tá, mas então parametriza para mim, né? O que que é o jornalismo lento? E aí é uma armadilha tentar chegar nessa parametrização como se isso fosse uma fórmula, né? Porque às vezes você tem todos essas qualidades no seu processo, mas isso não garante que o consumo vá ser um consumo qualificado ou profundo ou reflexivo. E o contrário, às vezes você tem um consumo também acelerado de uma coisa que foi super que se gastou um tempo, né, para produzir. Então a principal função, digamos assim, dessa noção, não é um conceito, né, é uma noção, o jornalismo lento, é justamente provocar uma tensão nesse jornalismo ultra rápido e ultra veloz, que é o que a gente vive hoje, e que às vezes é o que dá margem para o fake acontecer, né? Quando você fala tensão, é questionar os procedimentos, não necessariamente propor uma coisa no lugar, seria isso? Pelo contrário, eu acho que o fast e o slow, eles precisam conviver, Certo. né? O ideal é que essa convivência seja em equilíbrio. Então, na minha pesquisa, eu não digo precisamos acabar com o fast. Assim como não dá pra gente dizer que o fast food tem que acabar ou que o fast qualquer outra coisa tem que acabar. O fast, ele também nutre esse ambiente midiático, esse ambiente jornalístico, esse ecossistema comunicativo onde a gente está. Então, não dá para dizer que o fast é só ruim e que o bom é o lento, como se o lento fosse a salvação da lavoura, né? Não, o ideal é que tenha mais equilíbrio. A verdade é que hoje esse equilíbrio não existe, né? E aí a gente termina consumindo muita coisa, existe um excesso de informação, né, e uma hiperinformação, e a gente consome sem essa atenção, sem muitas vezes essa condição de ter essa reflexividade no consumo, e a gente termina dando espaço para o fake acontecer. Aí a gente chega, acho que no ponto, né, da nossa conversa, assim. Que conexões que você estabeleceria entre o fast e o fake? O fake, ele se beneficia do contexto fast, né? Mas o fast não é necessariamente sempre fake. Então, não é uma relação, né, tão Não linear. pareamento completo. Isso. Então, a gente precisa, quando eu falo tensionar, quero dizer isso, né? O jornalismo lento, o slow, ele é quase que uma perspectiva, uma lente para a gente vestir e olhar para esse cenário de correria, de pressa, de naturalização da velocidade como uma coisa positiva, de hiperinformação, de desinformação. Então, quando você fala, não, pera, deixa eu pensar aqui sobre isso que eu recebi, deixa eu confirmar, deixa eu checar, deixa eu olhar num outro veículo, deixa eu fazer isso com atenção plena, por que sejam 15 minutos por dia, fazendo só isso, né? Isso tem que estar em equilíbrio. E quando isso não acontece, aí você tem todo um cenário de desinformação, de hiperinformação, de excesso, de correria, de desatenção, de fazer as coisas todas ao mesmo tempo, que faz com que o fake brote, né? Se nutra desse processo, digamos assim. Então, num cenário como esse, é muito mais fácil o fake se alastrar do que no cenário que a gente vivia, sei lá, há 20, 30 anos atrás. Então, a gente também tem que colocar nessa conta, digamos assim, o temperinho da desintermediação, né? Sim. Então, como todo mundo hoje pode ser um potencial, digamos assim, emissor de informação, ainda que a gente possa discutir isso, né, com muito cuidado, né? Eu acho que
o lento é sobre tempo e cuidado, né? Sim. E sobre reflexividade. Então, assim, ainda que a gente possa discutir essa coisa de cada um ser um emissor de informação, a verdade é que sim, cada um com seu aparelho celular hoje é um potencial difusor de informação verdadeira ou falsa, né? Boa ou ruim. Então, esse também é um outro ingrediente que faz a gente pensar, bom, tem um terreno muito fértil para o fake se alastrar. A desintermediação, só para a gente explicar, é um pouco essa que algumas pessoas chamam de retirada dos filtros, essa diminuição dos mediadores. Nem tudo passa pelo jornalista, pelos formadores de opinião, às vezes você tem esse contato direto, né, entre as fontes e o público, né? Isso. Então, se a gente for pensar num cenário de alguns anos atrás, minimamente a gente tinha os jornais, as revistas, os veículos de comunicação como um todo, como entes, digamos assim, credenciados, legítimos para fazer essa mediação e todo um lastro de ética, de responsabilidade, de formação profissional que estava colocado para que essas pessoas pudessem, de alguma forma, decidir filtrar essas informações, selecionar, fazer edição, que são processos que a gente pode questionar também, né? Historicamente questionamos isenção do jornalismo, imparcialidade, mas enfim, existiam esses entes mediadores da realidade para que ela chegasse até as pessoas. E no contexto digital, essa mediação ela se fragiliza, né? Ela fica Sim. mais frágil. Então, acho que o grande desafio é a gente falar dessa história do lento e questionar a velocidade do jornalismo num ambiente que é o ambiente digital, onde a gente também pressupõe que a velocidade é o valor natural daquilo dali, né? No digital, a velocidade também é natural. Então, você junta duas coisas, voltando para a tua primeira pergunta. O jornalismo, para o qual a velocidade sempre foi uma coisa boa, e o digital, para o qual a velocidade sempre foi uma coisa natural. Porque o on demand, on time, né, assim, o real time e tal. Então, como assim o lento? Né? Nesses dois campos, digamos assim, onde a velocidade sempre imperou como uma coisa tão positiva ou natural, né? E aí, Ivan, quer completar? Sim, acho que dá para puxar também outros dois paralelos. Você mencionou a questão da alimentação, né? A gente não tem que acabar com a fast food, é talvez saber fazer esse equilíbrio e também conhecer quais são os seus impactos. Então, você pode de vez em quando comer lá aquele seu lanche rápido, né? Despretensioso, por uma questão de conveniência, mas tem que saber os impactos que isso pode ter, né? Você pode trazer um impacto na sua saúde, que são impactos a longo prazo considerável. Acho que para informação a gente também tem um paralelo possível. Tem um autor, né? O Clay Johnson, que ele usa essa metáfora da dieta informativa, né, de você ter um consumo um pouco mais plural, um pouco mais diversificado e se preocupar, às vezes, se essas fontes de informação que te dão uma resposta muito imediata, então dá um barato na hora de você saber o que está acontecendo, poder se posicionar sobre essa informação, não necessariamente essa informação vai ser a mais nutritiva, a mais relevante, a mais impactante para a sua vida. Então, às vezes, saber fazer um pouco esse contraponto. De vez em quando pode ter aquele seu lanchinho um pouco rápido? Pode. Você pode, de vez em quando, ficar fazendo esse tipo de estratégia? Pode. Mas talvez se você só se alimentar de informação rápida, chamado hard news, você ligar na televisão, num canal a cabo de notícias e ficar o dia inteiro consumindo esse tipo de informação, você vai ter muitas atualizações que talvez não te deixem necessariamente bem informados, né? É por aí, Ivan. É legal você trazer essa metáfora da dieta informativa, porque assim como uma dieta de alimentação que serve para uma pessoa não serve para outra, a minha dieta informativa também não vai ser a mesma para você, né? E aí a gente chega também num nível de complexidade, né, disso, porque, de novo, né, quando a gente tinha lá os meios de comunicação legítimos e credenciados para construir essa mediação, a gente tinha a mídia funcionando como uma espécie de amálgama social da realidade, né? E agora cada um tem a sua timeline. Então, o Jaron Lanier, que é um cara que foi do Vale do Silício e escreveu aquele livro 10 argumentos para você deletar suas redes sociais agora. Que não é exatamente isso que ele prega, né? Mas é um livro totalmente clickbait, assim, mas é um livro profundo. Título pegadinha. Título pegadinha, título fast, total, né? Ele fala isso, ele fala, a gente perdeu a capacidade de empatizar porque cada um vive a sua própria realidade, né? A mídia, hoje, ela não funciona mais como esse exclusivo amálgama social da realidade. E aí, quando a gente vai pensar do ponto de vista da dieta, se eu te falar o que eu faço para mim, eu fico, sei lá, de manhã, 30 minutos só lendo as notícias, é isso, eu tento ver o que os veículos
que eu confio mais estão falando sobre isso, tal. Essa é a minha dieta informativa. E às vezes eu dou aquela escapadinha, porque, né? A gente, às vezes, quer saber o que está acontecendo no outro lado ali do muro, para a gente, inclusive, saber contracenar. Mas eu sou jornalista, eu sou professora de comunicação, então também tem um lugar da onde eu me coloco nesse espaço, A né? Não informação vai tem servir um para todo valor mundo. diferente para você, né? Isso. Agora, de todo modo, seria legal ouvir um pouco como é que você faz no seu dia a dia, assim. Tudo bem, as dietas não são transferíveis, ninguém tá pedindo uma receita de fórmula. regime para você aqui, mas conta um pouco como é que é e como é que você consegue desacelerar o seu consumo de notícias, né, Michele? Quando as pessoas fazem essa pergunta para mim, especialmente por conta do Desacelera, né? Elas falam assim, bom, mas como que é então esse seu dia lento, né, na cidade de São Paulo? Eu falo, então, deixa eu te contar. Não tem nada de lento, né? Ele tem de... É isso, eu acho que o desacelerar e a dieta informativa, nesse sentido, é você estar sempre atento, acordado. O Ivan falou uma palavrinha muito importante que é a consciência, né? Quando você tem consciência de que você está se alimentando mal, você não vai deixar de sofrer os danos daquela má alimentação. Mas você, pelo menos, o mínimo ali que você pode exigir de você mesmo é: eu sei o que eu estou fazendo comigo, né? E eu não vou provocar. Escolher isso, no caso da informação, se eu sei que eu estou lendo uma coisa que é um grande absurdo, eu não vou ser irresponsável de repassar essa informação, por exemplo, né? As pessoas fazem isso porque quando você lê alguma coisa muito absurda, mas que tem a ver com viés de confirmação, né? Ah, isso aqui é super absurdo, mas super confirma o que eu acho do mundo, assim. Eu não vou parar para checar. Eu não olho se essa informação está vindo de um lugar que eu confio. E aí eu repasso. Então, sei lá, pequenas dicas do dia a dia, né? É isso. Um pouco de atenção plena é desejável, né? Então, quando você parar para ler, para se informar ou para estudar alguma coisa que você quer dedicar alguma profundidade, faz só aquilo, né? Às vezes parece romântico, né? Assim, mas eu não tenho tempo mesmo, tal. Prioriza, Sim. né? Fica 15 minutos ouvindo aquele seu podcast no começo do dia que vai te dar as principais notícias do dia. No final do dia, de novo, nem que seja ouvir tal, mas faz só aquilo, toma nota. Para mim, é isso, também desse lugar de quem é professora, jornalista tal. Mas para mim sempre funcionou tomar nota como forma de estar realmente conectada com aquilo que eu estou vivendo, né? Então, toma nota, checa em mais de um veículo se aquela informação for muito relevante para você. Se você quiser compartilhar, verifica minimamente a veracidade daquela informação em veículos de comunicação, ou agora, por exemplo, né, que a gente vive coisas muito relacionadas a doenças, coisas que estão se alastrando e tal, checa no Ministério da Saúde, checa no órgão público relacionado àquele tema, se aquela informação procede. Eu sei que é difícil, às vezes, para quem não vive no universo da informação, pensar que isso é importante e que merece tempo. Mas então não compartilha, sabe? O mínimo que você pode fazer é não repassar a notícia que você não tem certeza de que é real, né? Então, acho que como dicas do dia a dia, né? Se a gente estivesse falando do contato com a natureza, a gente já está dizendo, sei lá, planta sua hortinha, Sim. tenha tempo para as pessoas que você acha que são relevantes. Então, é isso. Dedica tempo, uma atenção plena, mesmo que seja por pouco tempo, mas para aquilo, né? Não compartilha se não tiver como checar e trocar com as pessoas que você sabe que são bacanas e que também se informam, também é legal, né? Conversar sobre as notícias com gente e sobre essas informações com gente que você sabe que também está bem informada e que se preocupa com isso, né? Ótimo. Diria um pouco por aí. Massa. Você tem, Ivan, alguma estratégia de desaceleração midiática no seu dia a dia? Eu tenho. Uma estratégia que eu uso bastante é um contraponto a um outro movimento fast. A gente falou bastante do fast food. A gente tem que lembrar também que tem a fast fashion, né? A moda rápida. Que a ideia é você ter produtos de vestimento que são bastante baratos, fáceis de serem produzidos e segue basicamente a moda daquela estação. Então, eu fico feliz que agora está em moda roupas floridas, então todo lugar tem camisa florida e você sabe que aquela camisa talvez não dure
muito tempo. Você vai usar umas 3 vezes, ela vai se dissolver praticamente. E a ideia de quem faz esse tipo de produção é essa, consumir rapidamente, a moda e de baixo custo. A gente tem também, principalmente nas redes sociais, uma moda de baixo custo, que são as polêmicas do dia. Então, todo dia tem uma polêmica e parece que todo mundo precisa segurar essa bandeira e mergulhar nesse caldeirão e tentar colocar a sua posição. Se você não se posicionar por esse tema, parece que você está fora da moda. E é muito barato entrar nessa polêmica, porque nem sempre as pessoas fazem esse exercício que a Michelle mencionou, de reflexão, Né? de respirar, parar para pensar, procurar as fontes da informação, porque isso é custoso, custa tempo, às vezes até custa dinheiro se você for usar uma fonte de informação que é paga. Então, essa é a principal receita que eu uso e que eu recomendo para as pessoas, é ter esse momento de falar, eu não preciso seguir todas as modas, eu não preciso opinar em todas as questões, eu posso escolher qual delas, e aí, escolhendo quais eu vou considerar que são relevantes para mim, para as pessoas próximas de mim, para pessoas que eu considero que são importantes, que precisam dessa ajuda, dessa importância, dessa atenção, aí eu vou desprender tempo, aí eu vou desprender meus recursos, aí eu vou tentar mobilizar, porque acredito que esse é um elemento importante. Acho que, de modo geral, quando a gente usa esses recursos, isso tem um custo para a gente de tempo e de dinheiro, a nossa escolha tende a ser um pouco mais parcimoniosa, a gente toma um pouco mais de cuidado com isso. Essa é uma outra dica, inclusive, no livro lá da Dieta Informativa do Clay Johnson, que ele sugere, talvez fazer um uso de mídia mais racional e mesmo que seja custoso, mais reflexivo. Então, poxa, eu não vou simplesmente sentar na frente da televisão e ver o que está passando. Eu vou assinar um mecanismo de streaming, ou eu vou comprar um ingresso para ir no cinema, ou eu vou procurar ir numa biblioteca, um DVD que eu quero assistir. Eu vou fazer uma escolha, vai dar mais trabalho, eu vou ter que gastar dinheiro, ter que ir até o lugar, mas isso vai ser mais relevante, vai ser mais pertinente. Vai ter mais propósito. Para fontes de informação serve a mesma coisa. Então, talvez tenha alguma perspectiva ainda plural, mas um pouco mais seletiva de quais vale a pena. Não ficar simplesmente horas e horas rodando, fazendo scroll infinito lá do seu feed de notícias. Saber escolher, olha, eu quero agora 5 minutos para isso, mas agora eu preciso de uma atenção muito grande, eu vou pegar o jornal, vou acompanhar o podcast, vou mergulhar um pouco nisso. Legal isso que você fala, Ivan, porque para quem não está interessado em que as pessoas se aprofundem nas coisas, produzir informação e polêmica em excesso é uma estratégia, né? Estratégia do atordoamento. Sim. Né? Você fica tão atordoado com uma polêmica por dia que você não consegue... Não, pera, deixa eu respirar, tentar entender o que está acontecendo, esse contexto e tal. Então, tem uma missão colocada quase, né, do ponto de vista dos produtores de informação, que é também trabalhar essas duas temporalidades para promover aquele equilíbrio que a gente falava antes, né? Então, tem que se produzir informação aprofundada, de contexto, com qualidade e tal, não, sem deixar de produzir o up-to-date, porque isso também informa as pessoas do que está acontecendo no mundo. Mas se a gente não para e aprofunda, a gente está contribuindo para esse excesso, simplesmente, e não para equilibrar e trazer, né, os pontos de contexto e etc. Então, tem um desafio colocado, né, para nós comunicadores. Não tenha dúvida. Por falar em falta de contexto, polêmica, estratégias de desinformação, a gente tem um quadrinho no Vaza Falciane Debate chamado Que Mentira é Essa?, em que a gente fala dos tipos de desinformação que existem. A gente sempre parte de um exemplo real. O exemplo de hoje é o seguinte: urgente! Exclamação. Ex-funcionário mostra como funcionava o esquema para o PT de robôs para mensagens em massa, cheio de letra maiúscula, enfim. Esse foi o título de um vídeo no Facebook sobre o depoimento do Hans River do Nascimento na CPMI das fake news, que ficou mais conhecido pelo episódio das ofensas machistas à jornalista Patrícia Campos Melo. Ivan, que mentira é essa? Esse é um caso assim, bastante claro assim, de sensacionalismo. Você primeiro tira um pedaço do depoimento, um pedaço da informação que aquela fonte estava apresentando, era o testemunho específico do Hans, né, na perspectiva dele, as informações que ele queria colocar, e você cria um grande exagero, como se ele estivesse provando, mostrando aquelas informações. Olha, esse foi um testemunho que ele apresentou, inclusive contradiz testemunhos que ele tinha apresentado anteriormente para a jornalista, né, da Folha de São Paulo que você mencionou, a Patrícia. Então, é você tirar uma informação de um contexto bastante específico, você desconsiderar outros testemunhos de outras fontes, ou da própria fonte no passado, que entra em contradição com o que ele está apresentando, e aí
você tenta mostrar, estourar, nossa, lacrou, arrasou, provou, destruiu, quando na verdade esse é um testemunho que traz algumas informações e estava deixando outras informações de fora, tá apelando para nossa reação emotiva. E se você for clicar e ver o testemunho inteiro e as contestações que são apresentadas, as outras perguntas, você vai perceber que não era exatamente isso, estava lá completamente, além de qualquer dúvida, comprovado. Mas se você só reage emotivamente a essa isca que é apresentada ali naquele título e passa para frente, você não consome criticamente isso. De novo, precisa de um tempo, precisa de refletir, tem que ver o vídeo inteiro, não pode reagir automaticamente só com o que você leu lá em 15 segundos naquela manchete. Perfeito. Uma estratégia super clássica de manipulação, né, da informação, só que com o ambiente digital e toda essa capacidade da rede, isso se potencializa muito, né? Joia. Bom, vamos continuar no tema. A gente tem um outro quadrinho chamado Tá Querendo Me Enganar, que é quando a gente discute um pouco das estratégias discursivas da desinformação. Vamos lá. Mulheres jornalistas assinam manifesto em apoio à repórter da Folha insultada no Congresso. Agora, falar a verdade virou insulto. Esse é o texto de um card de WhatsApp contra a jornalista Patrícia Campos Mello. Então a gente segue no mesmo episódio, porque esse episódio deu pano para manga, né? De que estratégia de enganação estamos falando, meu companheiro? Essa é uma estratégia que a gente chama de evidência suprimida. Então tem uma informação muito importante para você entender esse caso que está faltando. Nesse caso, a palavra verdade, falar a verdade agora virou crime, virou ofensa, não pode. A informação que estava colocada lá não era exatamente a verdade, era um testemunho, era uma perspectiva que estava sendo apresentada e era um testemunho bastante problemático, porque logo depois que foi feito esse depoimento, nós tivemos informações que foram publicadas, foram apresentadas, contestando as informações que ele tinha apresentado, com documentos, com a interação entre a jornalista e a fonte, o Hans Zimmer de novo, pelo WhatsApp, que mostram que a versão que ele estava tentando apresentar lá não condizia muito com as falas e com a forma como ele tinha se apresentado e a relação que ele tinha tentado construir com a jornalista durante o momento de apuração. Parece que no meio do caminho ele mudou de ideia e está fingindo que aquilo que aconteceu no passado deixou de existir. A gente não pode suprimir essas informações importantes, porque elas são necessárias. A gente, no programa anterior, a gente discutiu bastante, né, com a Juliana de Faria sobre essas ofensas e como que essas informações, em particular, elas usam mulheres como alvos preferenciais ou outros grupos que são aí, minoritários ou que são grupos que são tradicionalmente alvo desse tipo de ofensa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente quando esse tipo de estratégia é usada aí como alvo para tentar desmerecer, criticar esses outros grupos. Nesse caso em particular, tentaram usar um grupo de mulheres que tentou criticar a Patrícia para meio que rachar o movimento, para criar um pouco de ruído, celeuma entre essas pessoas. Então é bastante problemático essa estratégia também. Quer completar? Eu acho que seria engraçado se não fosse trágico, né? O quanto essas notícias falsas, elas emulam o formato do jornalismo para transmitir esses posicionamentos que é isso, não tem nenhuma pluralidade, nenhuma preocupação em ouvir outros testemunhos, né? Ela só tem uma preocupação em trabalhar com a emoção e com o engajamento das pessoas numa versão da realidade que interessa a um determinado grupo, né? Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a essas linguagens que parecem ser bombásticas e etc., e que trazem as informações para pegar a gente, sabe? Se você tiver contato com alguma informação que tem essa estrutura narrativa, digamos assim, já fica atento, porque, em geral, tem alguma coisa ali por trás que, se você parar 2 minutos para olhar, você vai ver, isso daqui é alguém tentando me fazer compartilhar uma notícia que interessa a essa pessoa, né? De novo, é a velocidade que você tinha mencionado, trabalhando contra, às vezes, a informação. Isso. Por que a gente tem as polêmicas toda hora, ou esse tipo de reação automática de vi, cliquei, compartilhei, passei para frente, e não se aprofundar, não tentar digerir com mais cuidado essas informações? Porque se as pessoas pararem para pensar e refletir, procurar outras informações, vão começar a identificar as falhas, né, os buracos por trás dessa história. É por isso que já no dia seguinte tem que ter uma outra polêmica, já no dia seguinte já tem que ter uma outra informação absurda, porque ela se torna no tempo insustentável.
Né? E- Você percebe as falhas desse raciocínio. E é exatamente por isso que a gente estava conversando antes, que o ambiente fast beneficia o fake. Porque quem são as pessoas que hoje têm condição ou que têm consciência de que precisam parar para cuidar da informação que elas recebem e que elas estão repassando? No cotidiano dessas pessoas super aceleradas, e isso não é uma culpa de cada um, né? A gente também não pode responsabilizar só o indivíduo por isso. A gente vive num mundo que a gente precisa batalhar para que ele seja mais devagar, né? Não é todo mundo que consegue ter essa ideia. Não, eu tenho que parar, olhar aqui, confirmar, conferir. Enfim, a gente só precisa desconfiar, sentir esse desconforto e, no mínimo, não replica a informação se ela tiver cheiro de falsa. E mostrar o valor também de você confirmar, conferir, né? Porque eu sempre gosto de dizer isso, a boa informação ajuda a gente a tomar boas decisões, né? E a má informação leva a gente, enfim, talvez para onde a gente esteja hoje, Sim. né? Por isso que tem todo um trabalho que a gente chama de media literacy, né, para fazer no mundo, assim, para que as pessoas entendam realmente a importância de dedicar tempo e cuidado para estabelecer boas dietas informativas e assim a gente tomar boas decisões, né, no cotidiano e na vida pública, né? Muito bem. O nosso tema de hoje foi jornalismo lento, mas infelizmente o tempo andou rápido. Com esse trocadilho lamentável, a gente encerra esse episódio do Vaza Falciani Debate. Fica sempre o convite para você acessar nosso site, vazafalciani.com, curtir nossa página no Facebook e no Instagram, com conteúdos exclusivos diários, para quem gosta de saber mais sobre jornalismo e, sobretudo, sobre combate à desinformação e fake news. Professora Michele Prazeres, muito obrigado. Eu que agradeço, Aprendemos. Rodrigo, Ivan. Parabéns pelo trabalho valioso do Vaza. Seguimos juntos. Obrigado. Vamos juntos, Ivan. Sim, fico feliz mais uma vez de poder trocar essas ideias. E você tinha mencionado o letramento midiático, deixa o convite pro pessoal rever o nosso terceiro vídeo, que era justamente sobre educação midiática também. Exato. Maravilha, pessoal. Até a próxima.